Olá, está no ar mais um programa da TV CREA Minas, que hoje destaca a nanotecnologia. Você com certeza já ouviu falar, mas sabe como pode ser aplicada? E nanotubos de carbono, sabe o que é? Pesquisa na UFMG já colocam Minas Gerais em destaque no país. E vamos falar ainda sobre o primeiro emprego, estágios, os caminhos para uma boa colocação no mercado e o apoio do CREA Minas Júnior. É agora, não saia daí! A nanotecnologia chegou revolucionando as mais diferentes áreas. Na saúde, trouxe mais que inovação e agilidade nos procedimentos, trouxe esperança. Na engenharia civil, proporcionou muito mais resistência aos materiais. Isso só para te dar uma pequena ideia do que ainda vem por aí. As pesquisas avançam a cada dia e Minas já se destaca nessa área. Você vai conhecer agora o Laboratório de Nanotubos de Carbono da UFMG. A produção ainda é voltada para estudos, mas em breve deve ganhar escalas bem maiores. São em laboratórios como este que se desenvolve a nanotecnologia. Mas você sabe o que é isso? Nano é anão em grego, mas em ciências, nano é uma parte de 1 bilhão. Então é 1 bilionésimo. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, um material que tem um tubo que tem a dimensão de 1 nanômetro é 100 mil vezes mais fino do que um fio de cabelo. Então é algo muito pequeno que não é possível enxergar em microscópios ópticos convencionais. Então só atualmente com a capacidade de outros tipos de microscopias, onde é possível você enxergar esse mundo nano, é que foi possível, então, desenvolver e estudar esses materiais. Foi depois de um período nos Estados Unidos que o professor Marcos Pimenta trouxe para o Brasil, especificamente para a UFMG, a nanotecnologia. E por lá o estudo seguia um caminho não tão conhecido, mas de fundamental importância: a pesquisa dos nanotubos de carbono. Pode até não parecer, mas este pó preto que mais se assemelha ao pó de café é o famoso nanotubo. Se visto por um microscópio bem potente, a gente percebe que o elemento realmente tem a forma de tubos. E o que consiste no seguinte: você coloca o catalisador dentro do forno, entra com o gás, no nosso caso aqui o etileno, ele encontra as partículas catalíticas, que são feitas de cobalto e ferro, e aí existe uma quebra desse hidrocarboneto. A partícula captura o carbono, libera o hidrogênio e quando ela fica saturada, ela começa a expelir o carbono em formas de tubos. Para quem não é cientista, pode até parecer estranho, mas os nanotubos de carbono já são utilizados em materiais comuns da indústria, como plásticos e cimento. A gente já obteve alguns resultados significativos de ganhos de resistência em matrizes de cimento, da ordem de 30% a 50% de aumento de ganho de resistência à tração. Então isso é um alento para nós em continuar nesse estudo, porque dessa maneira nós vamos melhorar muito essa fraqueza dos materiais cimentícios, que é a baixa resistência à tração. A alta resistência impressiona, pode ser até 50 vezes maior que a do aço. Além disso, são excelentes condutores de energia elétrica. Na UFMG, os nanotubos de carbono não são apenas pesquisados, como também produzidos em escala laboratorial. A universidade é pioneira em produção continuada desse elemento. Este laboratório funciona aqui na UFMG há 15 anos e tem capacidade de produção de cerca de 150 gramas de nanotubos de carbono por dia. Logo, toda a estrutura vai se mudar para o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, onde a produção será bem maior. No parque será instalado o Centro Tecnológico Nanotubos, possível graças à parceria com diversas empresas e instituições. A ideia, quando o centro estiver pronto, é produzir em escala piloto, ou seja, um volume que fica entre a escala laboratorial e a industrial. Então a gente sai de gramas ou miligramas do laboratório para quilogramas, para dezenas de quilogramas dentro dessa escala piloto. Então o CT Nanotubos ele vai ser focado em ter uma planta piloto do nanotubo de carbono, de produção de cimento nanoestruturado e também de polímeros com adição de nanotubos de carbono. Por enquanto, o que é feito aqui na UFMG é distribuído entre outras instituições de ensino do país para a finalidade de pesquisas.
Mas com a construção do Centro de Tecnologia Nanotubos, em breve a indústria brasileira irá se beneficiar desse pequeno, mas poderoso elemento. A ideia também conta com o apoio da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. É um grupo de pesquisa muito qualificado, é uma área científica de ponta muito importante e ele pode trazer resultados econômicos e tecnológicos muito importantes para Minas Gerais e para o Brasil. E para falar sobre nanotecnologia, nanotubos de carbono, a produção em Minas e no Brasil e a importância disso tudo para o mundo, a gente recebe no estúdio o professor da UFMG, Luiz Orlando Ladeira, que é mestre em Ciências de Materiais e doutor em Física. Professor, prazer tê-lo aqui no programa. Então, a gente viu uma reportagem que mostra o laboratório na UFMG, né, e esse CT de nanotubos. Queria que você falasse um pouquinho da importância do nanotubos, exatamente o que é isso? Certo. Então, assim, o nanotubo de carbono é uma estrutura fibrilar de carbono que não existe na natureza, ela é criada, sintetizada artificialmente em laboratório de materiais, né? E é exatamente uma fibra de carbono em escala nanoscópica, ou seja, 1/1000º do metro. Então, um nanotubo de carbono, em média, tem 10 nanômetros de diâmetro e de 40 a 100 nanômetros, ou não, 10.000 nanômetros de comprimento. Isso é típico. Então, assim, a ligação carbono-carbono é a ligação mais forte da natureza. É uma ligação covalente muito forte. Basta ver o diamante, como é que ele é muito é o material mais duro, duro, né? Então, assim, essa ligação forte, ela dá essa estrutura de fibra de carbono uma resistência mecânica muito grande. Então, por exemplo, você incorporar isso em plásticos ou em cerâmicas, etc., etc., você melhora as propriedades mecânicas dos materiais que estão em volta de você. Certo? Então, assim, isso significa aumentar a durabilidade, resistência mecânica, certo? Então, assim, grandes melhorias. Então, no caso da UFMG, vocês estão vão utilizar no cimento, né? Queria que você falasse da importância disso na engenharia civil, por exemplo. Então, o que aconteceu é o seguinte, como eu estava trabalhando com síntese em larga escala de nanotubo de carbono, um dia me apareceu a ideia de tentar sintetizar nanotubo de carbono diretamente sobre o clinker de cimento. Clinker é a matéria básica de composição do cimento. E eu consegui, então, sintetizar perfeitamente, ou de boa eficiência, nanotubo de carbono diretamente sobre o clinker. Qual a vantagem disso? Fazendo isso, eu consigo integrar a produção desse novo material junto à indústria de cimento. Tá? Então, assim, isso a gente consegue fazer com um custo muito barato. Tá? Ou seja, economicamente viável. Porque antes, se você adicionasse nanotubo de carbono ao cimento, o preço do nanotubo é tão alto que ficaria inviável essa aplicação em larga escala. Mas você crescendo diretamente sobre o clinker de cimento, aí fica economicamente viável. Isso daria ao cimento, ele tem uma deficiência na questão da tração. Isso viria resolver esse problema? Para você ver, então, como é que o nanotubo de carbono ele faz a diferença quando você adiciona no material. Se você pegar 0,1% de nanotubo de carbono adicionado ou dentro do clinker de cimento, 0,1%, hoje a gente já mediu, nós temos um aumento de resistência e atração do cimento de 65%. E agora não estou me lembrado aqui, eu acho que 30% na resistência à compressão. Ou seja, só uma pitadinha de nanotubo de carbono já faz uma diferença enorme no cimento. Porque a gente tem, você estava explicando anteriormente, né? A gente tem uma viga. Então, a parte de baixo dela está sofrendo atração, a parte de cima, compressão. E aí tem que colocar mais ferragem para isso. No caso do usando nanotubo, você diminuiria essa ferragem? Diminuiria a quantidade de ferro e, além disso, o cimento ganhando por si só resistência à tração, a
a resistência ambiental do cimento, ou seja, a durabilidade de construções à base de cimento, aumenta assim significativamente, 5 vezes mais duráveis as construções. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse CT dos nanotubos. Isso é uma coisa, Belo Horizonte sai na frente com esse centro, né? Qual a importância disso? A gente consegue vislumbrar que daqui para frente você vai ter sempre agregação de nanotecnologia aos materiais clássicos que existem. Por exemplo, materiais poliméricos, materiais cerâmicos, tipo cimento, tá certo? Então, assim, para quê? Para você melhorar tanto aspectos de propriedade mecânica, como propriedades elétricas, térmicas, tá certo? Fazer melhorias em geral. Então, assim, o embutimento de nanotecnologia na indústria, isso aí tem que acontecer. E hoje, a indústria, para você competir, você precisa de qualidade. Então, assim, e essa qualidade é fruto desse embutimento de nanotecnologia. Você pega países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, Japão, tudo está embutindo nos materiais nanotecnologia. Então, assim, a gente sabe que hoje, carbono, por exemplo, nanotubo de carbono incorporado a polímero, melhora muito as qualidades, as propriedades mecânicas de polímeros, tá certo? Então, por exemplo, para-choque de carro fica mais resistente. Então, assim, e isso vai ser incorporado gradativamente. Então, assim, antecipando isso, a gente então está criando aqui um polo que é ofertar ao sistema produtivo brasileiro, à indústria, nanotubos de carbono, para incorporar, então, na indústria em geral do Brasil. Certo? Então, assim, nós vamos criar um sistema cuja a produção vai atender à demanda nacional. Então, a gente vai crescer junto com a demanda nacional. Ok. No próximo bloco, você continua explicando mais sobre nanotecnologia para a gente, viu? O intervalo, é rapidinho, a gente volta já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais, escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas?
Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos. A Engenharia de Minas e a Geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta com o assunto nanotecnologia. Aqui no estúdio eu bato um papo sobre o assunto com o professor da UFMG, Luiz Orlando Ladeira, que é mestre em Ciências de Materiais e doutor em Física. Professor, a gente estava falando aí do CT de nanotubos, a importância disso, né? Hoje, lá no laboratório da UFMG, produz, e vocês têm parcerias com as indústrias, né? Mas é a título de pesquisa ainda, né? Por enquanto a gente pesquisa. Então, assim, é porque ainda não existe demanda nacional para produção em larga escala. Mas então a gente está preparando um centro onde a gente tenta fazer o seguinte, induzir a indústria a utilizar já o nanotubo de carbono, ou seja, gerar demanda nacional, certo? E aumentar a produção sincronizado com a demanda nacional, a oferta nacional. Se crescer demais, então, a nossa ideia também é transferir isso para o mercado produtivo. Pois é, porque hoje, por exemplo, não tem um prédio, nada que tenha ainda um nanotubo no concreto. A gente vai fazer, então, um centro para a produção em larga escala desse material, em escala piloto, para depois, então, futuramente, se tiver demanda nacional condizente com o aumento de escala mesmo, então, passar para a indústria. Agora, o nanotecnologia, também o nanotubo, ele também funciona na parte de eletrônicos. O Vale do Silício, a gente vai ter aqui um Vale do Carbono, seria isso? O Vale do Carbono. Para dizer a verdade, assim, isso ainda está muito longe, certo? Mas o nanotubo de carbono, carbono e silício estão na mesma coluna da tabela periódica. Então, assim, tem propriedades muito parecidas, certo? Então, assim, o silício ele tem propriedades semicondutoras. Carbono também tem propriedades semicondutoras. Então, esses fiozinhos de nanotubos de carbono, eles podem ser condutores e semicondutores. Como, então, ele pode ser semicondutor, eu posso fazer eletrônica com eles. Mas isso ainda está muito distante, tá certo? Mas é possível. Pois é, e aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, já tendo um centro desse e, vamos falar assim, o nosso Vale do Carbono, isso é muito importante. Queria que você falasse essa importância mineira nessa vanguarda aí desse assunto. Ciência, como qualquer atividade humana, ela está ligada à semente. Você planta a semente, se aquele ali estiver em terreno fértil, vai gerar bons frutos, tá certo? Bem, então o que acontece? Nós estamos plantando a semente, agora a gente está numa indústria de nanotubo de carbono, na nanotecnologia do carbono. Por que isso? Porque Minas Gerais detém, a UFMG, ela criou um centro de excelência na área de nanotecnologia do carbono. Vários professores voltaram do exterior com grandes avanços na área de carbono. Isso, então, propiciou criar esse centro de referência nacional em tecnologia do carbono. Bem, então, assim, nós estamos trabalhando em terreno fértil. Então, assim, eu não vejo por que isso não dá certo. Não tem outro caminho, né? Isso aí é o caminho do futuro mesmo. É o caminho, tá certo. Você planta, certo? E com o tempo as interações vão surgindo, as relações, etc, etc. E aí você consegue, então, estabelecer um centro forte. Ok, professor, muito obrigada pela participação aqui no programa. Sucesso aí no trabalho de vocês. Obrigado. Nós vamos ter as eleições gerais do Sistema Confea-CREA no dia 19 de novembro, que está marcado as eleições, e vão estar em disputa os cargos para presidente do Confea, o cargo nacional, para presidente do CREA, Minas, no nosso caso, para a MUTA, diretor-geral da MUTA e diretor administrativo da MUTA e diretor financeiro da MUTA. No estado de Minas, nós temos uma particularidade também, que nós fazemos eleições para eleger as inspetorias, as chapas, né, que vão dirigir as inspetorias nas nossas 60 inspetorias que a gente tem no estado.
E o Sistema Confea-CREA convida os profissionais a participarem das eleições do dia 19 de novembro como mesários. Quem tiver interesse deve enviar e-mail para a SER, Comissão Eleitoral Regional. A indenização será de R$ 142,50. O CREA Minas, em parceria com diversas instituições, promoveu em Belo Horizonte o Seminário de Segurança contra Incêndio e Pânico. O evento, que aconteceu no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, discutiu normas, legislação e a importância do trabalho conjunto. Bombeiros de várias regiões do estado, arquitetos, engenheiros e profissionais da área tecnológica lotaram o auditório. Entre os temas abordados, saídas de emergência, eventos temporários, controle de fumaça, sistema de chuveiros automáticos e o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tema este que, segundo um dos palestrantes, fez com que as normas de segurança fossem revistas. E já conseguiu, concretizar 8 novas normas, com pequenas alterações que trazem muita segurança para quem frequenta esses locais. Os detalhes sobre o incêndio na Boate Kiss foram passados em uma palestra. O major dos bombeiros, Gerson Freitas Marques, veio direto de Santa Maria para explicar o que houve. O agente idôneo foi o uso do artefato, o fogo de artifício, Mas esses fatores de uma superpopulação local, ou seja, uma população muito além daquela em que as instalações físicas permitiam, aquela configuração de obstáculos físicos colocados frente às saídas e aquela configuração de gradis para direcionar o público, que nós chamamos de bretes, a questão do revestimento acústico utilizado, que não era o revestimento acústico adequado e certificado para aquele tipo de uso, ou seja, foi usado um material que não era qualificado, que não era para aquela finalidade. Esses fatores juntos, aliados, eles, sem dúvida nenhuma, eles favoreceram o resultado da tragédia. Muita coisa mudou após o ocorrido. As fiscalizações, por exemplo, se intensificaram Brasil afora. Em menos de 2 semanas após o incêndio, onde 242 pessoas morreram, 70 casas noturnas foram fechadas em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Em toda Minas Gerais, no mesmo período, 53 estabelecimentos foram interditados. Agora, o que determina o número de saídas de emergência, por exemplo, é a distância a ser percorrida. Nas edificações com até 12 metros, as escadas rolantes podem ser consideradas como rotas de fuga, desde que não sejam os únicos meios de saída do pavimento. Estas são apenas algumas das inúmeras mudanças que garantem uma melhor segurança. As novas normas já estão disponíveis no site dos bombeiros, www.bombeiros.mg.gov.br, mas elas precisam sair do papel. Veja o exemplo desta simples placa. Ela faz toda a diferença, indica rota de fuga em caso de pânico. A ausência dela, com certeza, deixaria muitas pessoas desorientadas em uma situação de emergência. Por isso, o palestrante, Tenente Vitor, ressalta a importância dos engenheiros em se reciclar e participar de seminários como este. De que adianta uma norma bem feita se a gente não tem um projeto bem feito? Então, um bom engenheiro, preocupado com a segurança, ele deve procurar se atualizar. Mesmo que não tenha acesso a um seminário como esse, a norma está disponível já no nosso site. Tanto que instituições como o Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção Civil, junto com os bombeiros e o CREA Minas, ajudaram a promover o evento. O principal foco é realmente divulgar todo esse trabalho que o Corpo de Bombeiros tem, um trabalho fechado dentro da equipe técnica do Corpo de Bombeiros, e ela poder ser difundida para que toda a sociedade possa participar. O diretor técnico de fiscalização do CREA Minas destacou a importância do seminário e a possibilidade de novos encontros, que também podem ocorrer no interior do estado. Para mim, a maior importância disso é o contato do profissional com a equipe de
do Corpo de Bombeiro, com a equipe que avalia, com a equipe que analisa os projetos, que analisa toda a documentação necessária para as aprovações das edificações. E o seminário se faz muito importante, além desse fato, pela questão da reciclagem, da atualização dos engenheiros em cima dos normativos, né? E por falar em primeiro emprego, que tal mostrar o seu talento na Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas do CREA Minas? Ainda dá tempo de participar. O prazo de inscrição foi prorrogado para 1º de outubro. Você pode ser um dos 10 premiados da segunda FaceIntech, que além de prêmio em dinheiro, dará visibilidade ao seu projeto. Informações e inscrições no site crea-mg.org.br/FaceIntech. O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.